mocinha de 16 Cega de anos, acho que dá nascença. tempo de eu contar esse Não dá rápido. tempo, cega de nascença. Cega de nascença, esse aí foi o primeiro, fantástico. Isso Que aí era a sua foi oração, né? que Sua era o meu oração. sonho, eu queria estar num lugar, seja quem fosse, Deus usou a minha própria vida Deus para respondeu e falou: "É você respondeu, é mesmo". você mesmo. Mas sem eu saber, né, não foi uma coisa assim que ele falou antes só, mas depois ele não me preparou para que acontecesse isso. Foi nos acontecimentos dos eventos. E na verdade, é um acontecimento também lindo que aconteceu, porque nesse dia eu estava com o Geraldo Denardi, nós estávamos trabalhando com o Íntimo do O Íntimo do Pai, Pai. e aí teve um trabalho em Santa Catarina, estou tentando lembrar o nome. Tubarão. Não, espera aí, Canavieiras, eu não sei se é Santa Catarina ou é ali para aquele lado ali, né, Canavieiras, eu sei que é o lugar, uma igreja quadrangular, metade de alvenaria, metade de tábua, grande, igreja bem grande. E aí eu não era o preletor era o Geraldo Denardi. Só que a gente, naquela época, eu tinha igreja, foi bem no começo, né, eu tinha igreja. E aí ele tinha um combinado comigo, que a gente só pregava nos lugares até sábado. Podia ser de qualquer dia até sábado, porque domingo ele pregava na igreja dele e eu na minha. A gente não abandonava nossas igrejas no domingo. A Havia gente campanha, mas sábado acabava e domingo. domingo tinha que estar nas nossas igrejas, era um combinado dele comigo e eu também tinha que cuidar da minha igreja, né? E aí foi esse o combinado, vai ser sexta e sábado. Aí eu fui com ele, viajamos para lá, tal, fomos muito bem recebidos, colocaram a gente num apartamento, só nós dois num apartamentão, e lá tinha até um vídeo que foi muito impactante, Cláudio Freidson, bem no início do ministério do Cláudio Que Freidson, que estava recebeu explodindo, do Benny Hinn, avivamento. né? Então ele ia nos estádios, ele dizia assim: Galeria 1, receba a unção. Aí o povo, blá, 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 caía tudo no poder, e eu vi aquilo, fiquei, né, impactado com aquela maneira de trabalhar de longe, né? Mas a unção não era muito cura, e sim a presença, a glória, né? Mas amém. Só que aí aconteceu que tinha como que se diz, uma convenção da Quadrangular aqui em São Paulo, e eles convidaram o Denardi. Então o Denardi tinha pregado na sexta e ia pregar no sábado, com cartaz divulgado, rádio divulgado, nome dele, Geraldo Denardi vai estar pregando e tal, e eu era o escudeiro dele, né, tava junto ali, era um amigo, né, a gente ministrava junto, mas ele era o preletor com tudo divulgado, cartaz e tudo. E aí ele chegou no pastor da própria denominação e disse: eu não posso ficar, porque a liderança está me chamando para ir para a convenção, que eram os pastores dele, do outro também. E aí ele também não pôde negar, né? Ele não pôde falar, não, a convenção está Tá chamando, chamando. você tem que ir, sobrou para mim. Tipo assim, Falou assim: "Ó, você vai substituir". aí ficou chato, porque eu olhei para a cara do pastor, o pastor ficou decepcionado, derrotado, ele disse assim: como eu vou explicar para as pessoas que o preletor não vai estar aí, que vai estar uns... Ele não falou, mas eu percebi que eu seria o tapa-buraco, entendeu? Que eu Tapa-buraco. seria o step, né? Eu estava ali só como step, e aquilo me magoou também, porque eu falei: agora eu peguei uma bomba, vamos dizer assim, né? Um Assim, pastor triste, magoado, uma igreja que era estava para esperando outro estar um, é outro que pregador. vai aparecer. E aí, rapaz, eu fui orar, né? Porque eu senti o peso. Caiu a responsabilidade sobre as minhas costas, né? Uhum. Tinha muita gente e tal, muito doente. E aí caiu e eu fui orar, não senti a presença de Deus. Fiquei travado, você sabe, assim, eu mesmo, meu emocional, a Ficou tudo, né, que responsabilidade, tudo, aconteceu. tudo deixou me travar. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: sai desse apartamento. Falou bem assim para mim, por quê? Eu estava confinado dentro de um quarto, orando, e eu não conseguia romper. Na minha oração passou, porque Deus falou comigo, mas eu não sentia que passava, então eu não rompia. Sabe quando você sente que não Que tá, não tá não estava fluindo, não tá sentindo a fluindo. presença? Aí o Espírito Santo falou: sai, sai e vai andar. Aí eu precisava comprar umas toalhinhas, que a gente gostava muito de usar as toalhinhas para enxugar o rosto, para às vezes impor a mão e não tocar a pessoa, e tocar com a toalha, né, uma toalhinha. E eu peguei e falei: vou comprar então uma toalhinha. Aí saí para a rua para procurar toalhinha, para comprar uma toalhinha. E aí era na época ainda do Orkut, lembra do Orkut? Lembro do Orkut, Antigo, né? antigo. E tinha telefone ainda de gabine, a época das gabine de telefônica. Eu lembro. Lembra disso aí? Tinha ficha ainda, a tempo Isso, com das fichas, ficha, isso ficha aí, ainda. gabine. Aí eu estava passando em frente
uma gabine dessas daí, que era como uma lan house, né? Tinha um computador e tinha a gabine também para ligar. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: vai, abre o seu Orkut e entra lá, falando para mim. Aí eu fui, tinha um cara lá, dizendo assim, ele viu que eu estava online, né, que dava para ver, aí ele mandou um recado assim, pastor, na época eu era pastor ainda, pastor, eu não aguento mais de dor nas costas, eu não tenho um rim, eu tenho uma pedra, o meu rim é uma pedra que uma partezinha só é o rim, o resto é pedra, eu não aguento, tenho que ministrar à noite, é um adorador, né, um cantor, uma bênção da igreja Yohanan, São Bernardo do Campo aqui. E eu não aguento mais, eu tô morrendo, eu tô urrando, eu tô gritando aqui. Aí eu falei assim para ele: me dá o número do seu telefone aí, manda agora aqui o número do telefone no computador, que eu vou ligar para você. Aí eu fui lá, comprei as fichas e liguei para ele do telefone da Gabine. E fiz a oração pelo telefone. O homem foi curado instantaneamente. Aquilo mudou a atmosfera. Aí pronto, aí eu já virei, eu já tinha um testemunho para contar, já fiquei radiante, já fiquei alegre. Quando eu fui para a igreja, eu já fui outro homem, já renovado. Deus me renovou, né? Que bacana. Aí cheguei renovado, cheio da presença, isso no sábado. Cheguei ali muito renovado, né? E logo um cara sentiu a unção sobre mim. E ele pegou e agarrou nos meus pés, pastor. Eu estava no púlpito, assim, ele agarrou nos meus pés, caiu nos meus pés, agarrou o meu pé e não soltava o pé. Eu queria sair dele, porque eu queria andar e o cara segurando meus pés. Eu tive que abaixar e tirar a mão dele do meu pé, que ele não largava. Quando eu tirei a mão dele do meu pé, que ia começar o culto, que não tinha começado ainda, aí chegou uma família e alguém disse assim: eles querem conhecer o pastor, mas eles pensavam que era o outro pastor. E o Denard. Pensava que era ele. E aí eu fui, o que eu ia fazer? Quer conhecer o pastor? Eu fui lá, não falei nada, não sou eu, não falei nada, eu fui lá. E aí eu cumprimentei 1, 2, 3 e dei a mão assim, sabe? Dei a mão assim para a direção de uma pessoa assim, aí veio uma mocinha, devia ter uns 13 para 14 anos. Ela pegou colocaram a mão dela na minha e ela veio tocando assim, veio me tocando, foi e me tocou. Aí eu já entendi que era cega, nasceu cega. Filha de um pastor da Quadrangular. Aí tocou assim. Aí eu senti tanta presença de Deus, era tão forte a presença de Deus, que imediatamente eu ministrei sobre ela. E ela usava um coletinho para segurar o pescoço, que ela também tinha um problema na coluna, além de ser cega, tinha um problema na coluna, prendia um negócio de ferro, assim. Aí eu ministrei sobre ela, ela caiu no poder, começou a adoração e ela ficou no chão. Eu não tinha fé, nunca tinha acontecido o milagre de cegos de nascimento, porque logo eu descobri que ela era cega de nascença, falaram para mim, ela nasceu assim. E aí, como eu não tinha fé para dar um comando de ordem, eu não tinha, sinceramente, não tinha para dar o comando de ordem ali na frente de todo mundo, aí eu falei assim: Deus, permita que ela veja pelo sobrenatural, que ela veja os teus anjos. Falei assim, voz baixa, falei, né? Que ela tenha uma experiência com o Senhor, não pedi para ela enxergar. A visão física, a visão espiritual. Pedi espiritual, né? Que ela possa ver os seus anjos, que ela possa ter uma experiência com o Senhor, foi o que eu pedi. E deixei ela lá. E aí ela começou a adorar, como os dançarinos, essas pessoas que adoram, começou a gesticular, né? Ela fazia gestos assim, e ficou lá, uns 20 minutos lá, adoração e tal. Aí eu peguei de volta, né, depois da adoração, e aí eu falei: não, mas não pode essa menina ficar, né, todo esse tempo aí no chão aí, eu pensando, né, já preparando ali a mensagem, pensando naquilo. Aí eu falei assim: bom, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um obreiro, porque ela tem esse negócio no pescoço, vai que alguém levanta ela de mau jeito, então eu vou chamar alguém da família também. Aí eu disse assim: ou alguém da família dessa mocinha e um obreiro, ajude ela a levantar. Ela estava na frente do púlpito. Aí vieram a família e alguém levantou. A menina levantou, começou a andar para a nave da igreja e começou a falar: eu tô vendo, mas doida assim, eu tô vendo. Aí eu peguei, nem preguei, peguei o microfone, isso já foi no primeiro dia.
nem preguei. Peguei o microfone e dei para ela, assim. Acho que tinha começado só a mensagem, né, e pedi para parar, para levantar ela. Aí dei, assim, o microfone para ela e ela começou: "Ah, eu tô vendo", mas ela não sabia que ela estava vendo, ela sabia que era pessoa, porque Pessoa, ela nunca já tinha tinha nunca idade, mas nunca tinha visto uma pessoa, então tudo para ela era novidade, novo, ela né. mesmo estava E espantada. ela ficava E a assim, e a família família foi para a parede e começou a esmurrar a parede. Eu chorando. nunca tinha visto aquilo, começaram a esmurrar a parede, pá, Ixi, esmurrar a parede, começou a entrar desespero uma loucura na de igreja, de alegria, e as alegria. pessoas começaram a, porque ela era filha, todo mundo soube quando nasceu cega, imagina toda a história da família quadrangular ali, Quadrangular, então era muito então as pessoas começaram a se rasgar o cabelo e entrar em desespero de alegria, sabe, não sabia o que fazer, não sabia se jogava a menina para cima, se abraçava, se Parecia que mordia, não corria, não gritava. sabia, entraram num desespero, e aí Deus começou a me usar. Eu aproveitei aquilo ali, Aí a glória já também. chamei os doentes para frente, já começou pá, 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 aí Deus foi curando, curando.